Olá, meus queridos alunos. Sou Elaine Leite novamente e vamos para mais uma aula de linguagens e códigos e suas tecnologias, com a disciplina de artes, e hoje a nossa aula vai falar sobre função da arte. Vamos ver, as competências da área 4 e compreender como é que ela funciona dentro da prova, né? Compreender a arte e o saber cultural estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. O que é bacana disso na competência da área 4? Que ele vai trabalhar única e exclusivamente sobre o processo da arte dentro da prova. Tá? Suas vivências, o que você aprendeu sobre o processo conteudista. Aí a gente tem dentro das competências de área 4 as habilidades 12, 13 e 14, que são as seguintes: reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais, né? Então a gente vai olhar o processo artístico e vai poder identificar, reconhecer as diferentes modalidades artísticas. Nas habilidades 13, analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceito. Né? Vamos ver produções italianas, produções francesas, produções antigas, produções atuais, né? Como se estabeleceu a relação de beleza, do que é feio, do que é bonito, né? De como as pré-determinações e preconceitos foram colocados dentro das produções artísticas. E a habilidade 14, que é reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos, né? A gente vai começar a conhecer agora não só um pouco mas um pouco das vivências, né? Um pouco dessa diversidade, e a gente vai começar a tentar fazer um link sobre todos esses processos artísticos e históricos que a gente está vendo até agora. Como já deu para perceber aí, né? Essa imagem, ela traz várias imagens que, quando a gente olha, algumas dá para se reconhecer e outras não. Mas a grande questão aqui é: o que o Enem quer de mim a respeito da imagem? Primeira coisa, tá, gente? Primeira coisa que a gente tem que de fato aprender é saber ler a obra de arte. Saber ler a obra de arte é você olhar, reconhecer o período, reconhecer as técnicas que foram utilizadas para a construção da imagem, tentar identificar o artista. Eu sei que é um pouquinho difícil, é um pouquinho complicado mesmo, mas quando a gente realmente estuda, né, e se dedica, no momento em que você bate o olho em uma obra de Van Gogh, você logo percebe que é dele, né, que é uma obra produzida, né, de Van Gogh dentro do expressionismo. Então você acaba adquirindo essas habilidades, esse conhecimento, e é isso que o Enem quer. Quer que quando você olhe para uma obra, você diga: é um movimento surrealista, é um movimento abstrato, é um movimento expressionista. Os elementos estéticos são, como no movimento surrealista, né, voltados a uma expressão fora da realidade, ou abstrato, com estruturas e formas geométricas e volumétricas. É isso que o Enem quer. Qual a função da arte? Né? Muitos alunos me perguntam isso, e a função da arte, ela é um emaranhado, gente. Como o próprio texto diz, a arte tem várias funções na vida do homem. Podemos destacar a função de educar, informar e entreter. A arte estimula a percepção, a sensibilidade, a cognição, a expressão e a criatividade. Além disso, a arte tem sua função social, capaz de reinserir pessoas na sociedade e de ampliar horizontes. Olha a força que a arte tem dentro da nossa vida. Né? E ela tem uma força muito grande da forma mais variada possível. A arte, ela pode se manifestar para a gente na música, no desenho, na pintura, na dança, na intervenção, na instalação, na performance. A gente também vê a arte como uma função ambiental que está baseada na alfabetização estética.
ensinar o homem a organizar a imagem, a forma, com luzes, cores, garantindo o equilíbrio, a harmonia, a beleza ou até mesmo o processo histórico. A arte ajuda ainda a manifestar as qualidades étnicas e psíquicas de uma nação e expõe sentimentos e anseios completamente individuais. Além de coletivos, expressa também individuais. Isso quando a gente vê, por exemplo, obras do movimento expressionista e a gente vê, por exemplo, as expressões da Frida Kahlo, nossa, a gente fica apaixonado pelo trabalho da artista, pelo trabalho individual. E ao mesmo tempo, quando a gente pega Guernica de Pablo Picasso, a gente percebe que ele foi um artista que trabalhou numa característica individual, ao mesmo tempo quis colocar para o mundo um problema coletivo. Então, quando a gente olha para o Enem, é importante salientar o seguinte: quais são os passos que o Enem quer da gente? Tá? É que nós possamos ler a obra de arte. Tá? O que o Enem pede da gente sobre a função da arte? Vamos lá, primeiro passo: que saibamos fazer a leitura da obra de arte. Segundo, identificar a função dela. Terceiro passo, analisar a produção artística. E quarto passo, reconhecer o valor da diversidade artística. Não foi isso que a gente acabou de ver? Ótimo! Então, a arte, logo de cara, tem pra gente 3 grandes funções, que será a função pragmática, a função naturalista e a função formalista. A função pragmática, a arte tem uma finalidade não artística, os critérios de avaliação da arte são exteriores à obra, não está relacionada à qualidade estética, mas sim ao critério moral e eficaz. Na função naturalista, o conteúdo da obra é mais importante do que o seu modo de apresentação, a integridade da arte. E a função formalista está focada na apresentação da arte e se apega à estética, à organização dos elementos que compõem uma obra. Então vamos lá, vamos entender cada uma delas? Função pragmática, naturalista e formalista? Função pragmática. Olha que obra, né? Operário e Mulher Caucasiana. O que é a função pragmática? Dentro dessa função, a arte serve como meio para alcançar um fim não artístico, não sendo valorizada por si mesma, mas só pela sua finalidade. Imaginem só. Quando a gente olha para uma obra dessa, a primeira coisa que a gente tem que aprender a ler é o seguinte, tá? E tem que se perguntar. Você olhar a sua prova, você sempre tem que se perguntar quando chega uma imagem como essa. Porque tudo aqui é informação. Você olhou a obra, identificou, né? Muquina, Operário e Mulher Caucasiana, Moscou, 1937, uma peça de aço inoxidável de 24,5 metros. Eu sempre falo para os meus alunos, observe todas as informações presentes na imagem. E aí você se pergunta, quais foram os valores sociais que a obra transmite? Essa é a primeira grande questão, para que ela se torne pragmática, para que eu consiga compreendê-la. Então, quais foram os valores sociais que a obra transmite? Que a obra está transmitindo para mim? Em que processo histórico a obra me remete? Então, quando a obra, ela por si, traz esse contexto histórico para a gente, tá? O que ela quis representar de todo, não só um processo artístico, mas um processo da história humana, a gente diz que ela tem essa função pragmática ou essa função utilitária. Olha o que o texto diz pra gente. Não interessará saber se a obra tem ou não qualidades estéticas. O que ele quer dizer? Eu não quero saber se essa obra é cubista, é expressionista, é fauvista. Eu não quero saber. Eu não quero saber se ela foi construída com elementos estéticos precisos, modelagem perfeita. Não, não é isso. Basta que se avalie do ponto de vista moral a finalidade a qual a obra serve. Esse é o critério moral. O outro é o critério da eficácia da obra em relação à finalidade. Isso é, a obra conseguiu atingir essa finalidade pedagógica, religiosa, política ou social? Quando a gente olha para essa obra, é claro que nós teremos que ter o nosso grande embasamento histórico, o nosso embasamento comportamental, porque a gente só vai conseguir entender e compreender essa leitura se nós tivermos também, né, um grande embargo conteudista. Por isso que eu falo para vocês, tem que estudar.
Tem que estudar artes associado à história, artes associado à literatura, artes associado à química, em tudo. Bom, assim, a obra de arte será boa se atingir a finalidade para a qual é usada, tá? Então, olha só o que a obra traz pra gente. Uma informação muito, muito, muito importante. Só comentando para vocês, né? Essa foi uma obra de aço inoxidável feita pela escultora soviética Vera Mukina em 1937 e ela foi uma peça central do pavilhão soviético, tá? Projetada pelo arquiteto Boris Yufan. Foi uma exposição internacional, né, de Paris, realizada no mesmo ano, e essa é uma escultura da Art Deco. Foi uma escultura, gente, deixa eu só falar rapidinho para vocês também, que querendo ou não, ela foi, né, a obra foi exclusivamente feita para essa exposição internacional. E ela é uma referência, ela é um símbolo incontestável do realismo socialista soviético, tá? Quando a gente olha a imagem, o monumento é composto por duas figuras, né? A do operário, representando os trabalhadores da cidade, que levanta ao alto o martelo, e a caucasiana, representando os trabalhos do campo, que levantam uma foice. Né? Junto, os dois formam um símbolo soviético da foice e o martelo. Bom, função naturalista. Né? Função naturalista é aquela que apresenta de modo mais próximo possível a realidade para que o espectador não tenha dificuldade de compreender o seu significado. O modo de representação tem que auxiliar o conteúdo e seu entendimento. A obra ela tem que obrigatoriamente ser o espelho da realidade, tá, gente? Toda vez que falar para vocês de função naturalista, não esqueça do que eu tô falando para vocês. Função naturalista, ela é o espelho da realidade, tá? Você tem que olhar a obra e rapidamente você tem que fazer essa associação. Não só no contexto histórico, mas a obra ela vai falar por si. A pintura ao lado mostra como a arte pode ter uma função naturalista servindo ao propósito de um governo. Utilizando a estética clássica, onde a pintura é produzida de forma realista e idealizada, ou seja, tornando a realidade mais bem apresentada. O artista apresenta seu líder político como um grande herói. As pinturas clássicas buscam a perfeição estética, mas seu entendimento é bastante claro, assim como sua função. Tá? Olhou para a imagem, é como se ela fosse o espelho da realidade. Apesar da gente estar falando de Jacques-Louis David, só lembrando que ele foi o pintor oficial da corte de Napoleão Bonaparte, ele pintou 5 versões, gente, 5 versões de Napoleão nos Alpes, né? Napoleão gostou tanto dessa obra que pediu para ele reproduzir 5 vezes, e tá aí para vocês uma imagem da terceira versão da obra, que foi feita em 1802. Então a função naturalista, mais uma vez eu digo para vocês, ela é o espelho da realidade. A função formalista agora, né? A função formalista é aquela agora que me pede a estética. É aquela que me pede as características do movimento artístico em questão. Eu olhar para a imagem e saber que ela é do movimento surrealista. Tá? O que ele me pede agora para eu identificar, para eu classificar os elementos que constituem a obra àquele movimento? Então, função formalista visa a forma de apresentação da obra de arte, é o único dos interesses que se ocupa por motivos estéticos, tá? Como foi construída, quais foram os elementos que constituíram a obra para que ela se enquadrasse àquele movimento. Os critérios de avaliação desse ponto de vista são tirados da própria obra, ou seja, os princípios e a organização interna dos elementos que compõem uma obra de arte variam de acordo com cada novo projeto. Essa obra que vocês estão vendo aí é A Persistência da Memória, muito conhecida no mundo surrealista, foi produzida por Salvador Dalí, foi um dos seus mais famosos trabalhos e realmente ilustra o que foi o movimento surrealista.
Tá? O movimento, os artistas ligados a esse movimento rejeitavam, né, os valores e os padrões impostos pela sociedade burguesa e rejeitavam também todos os processos clássicos de pintura expressiva, bela, perfeita. Então tudo isso eles rejeitavam, porque eles seguiam uma linha, um movimento chamado dadaísta. E tudo o que fosse subversivo à arte era isso que eles tinham preferência. Mesmo porque o movimento tanto dadaísta quanto surrealista foi fortemente influenciado pelas teorias psicanalísticas de Freud. Então, os artistas seguiam alguns métodos, né, para impedir o controle da consciência na ação artística, se desprendendo completamente da consciência e trabalhando nas obras o seu inconsciente. Então, quando a gente vê a obra formalista, é aquela que me cobra a técnica, me cobra a estética da obra, aonde a obra se enquadra dentro dos movimentos artísticos do século XX. Aí o Enem vem e traz pra gente, né, essa questão. Já que a gente está aprendendo a fazer leitura de obra de arte, então vamos lá? Essa escultura foi produzida durante o período da ditadura stalinista na ex-União Soviética e representa... Bom, a gente acabou de falar, né, da obra Operários, que ela foi, de fato, monumento, né, fala muito sobre o que foi o realismo socialista soviético. Então, depois de ter comentado sobre isso, qual é a resposta correta? Vamos lá nas alternativas. Alternativa A, luta do proletariado soviético para sua emancipação do sistema vigente. B, trabalhador soviético retratado de acordo com a realidade do período. C, exaltação idealizada da capacidade do povo. Exaltação idealizada da capacidade de trabalho do povo soviético. D. União de operários e camponeses soviéticos pela volta do regime czarista. Ou E. Sofrimento dos trabalhadores soviéticos pela opressão do regime stalinista. Então, qual é a resposta correta aí, pessoal? Não vamos esquecer que essa é uma obra do realismo socialista, foi um estilo artístico, pessoal, oficial da União Soviética entre as décadas de 1930 e 1960, aproximadamente, né? Foi na prática, uma política de Estado para a estética em todos os campos de aplicação da forma, desde a literatura até a pintura, escultura, arquitetura. O realismo socialista está diretamente associado ao comunismo ortodoxo e aos regimes de orientação ou inspiração stalinista. Então, quando a gente começa a conhecer esse processo histórico muito forte que a obra traz, a única alternativa cabível aí é a alternativa C. Não é? Observem. Alternativa C. Exaltação idealizada da capacidade de trabalho do povo soviético. Mesmo porque, como eu já tinha dito para vocês, né, o realismo socialista ele foi um estilo artístico, né, trabalhado de forma oficial dentro da União Soviética, e ele tinha de fato que mostrar essa característica forte, né, do Estado, do governo, né, principalmente fazendo a idealização das inspirações stalinistas. Ok, meus amores? Muito, muito obrigado por tudo.